sentido para mim? Porque eu estou aqui de passagem, eu só quero meu diploma e sair. Então, até que ponto a gente estimula o jovem saber que isso aqui é um bem público, que se ele está aqui, naquele momento que ele está aqui, ele tem que fazer uma diferença. Então, quais são as temáticas nesse curso? Ensino de formação política. Quando vão ser, como vão ser, se são em módulos, se são palestras, que tipo de metodologia você usa, as temáticas. Então, todas essas minhas perguntas, eu acho que seria muito interessante, porque aí envolveria bolsistas de formação integral. A outra coisa que me preocupa muito é como está os grêmios não, os DAs das universidades. Eu vou colocar só no meu centro. Eu chamo aquilo ali de um encontro social. Eu digo, meu filho, isso não é um DA, isso é um encontro social. Você pode chamar de clube social, de qualquer coisa, menos DA. Lá no CCSA, que é Economia, Administração, Serviço Social. Então, assim, quando eu sou de contadas, então quando foi eleger os meninos lá do DA, foi porque o menino, ele se deu muito bem, porque ele fez um ótimo campeonato de futebol. Ele foi eleito presidente do DA. E eu fiquei muito chocada. Depois, tinha mais duas meninas que elas desfilavam pra cima e pra baixo, porque eram belas. Tá, ótimo, maravilhoso. Mas não, perfil do DA. Eu sou coordenadora do curso. Quando eu chamo para qualquer tipo de ação conjunta e que eu preciso de ter o apoio dos jovens, eu não tenho. Eu fui para a economia, a mesma coisa. Quando eu fui para uma reunião convocada com os DAs, eu disse, ótimo, maravilhoso, vamos para a diretoria porque tem uma reunião do DA. Quando eu cheguei lá, era uma briga por causa do espaço físico. Eu me levantei da reunião, digo, olha, eu estou indignada aqui, eu vou me levantar e vou embora. Eu não vou perder meu tempo com isso, não é isso. Eu pensei que a gente ia se reunir aqui, na minha cabeça, era para discutir como se participa das nossas questões do centro. Nós temos questões muito complicadas que a gente precisa resolver. Não, espaço físico, ótimo, mas espaço físico das salas, de climatização e tal. Quer dizer, muita coisa. Então, o que é que vocês têm ajudado a universidade nesse sentido? Essa é a minha grande pergunta. Vou tentar te responder. Primeiro, em relação... Só pegando um gancho para você responder em bloco, que vocês também têm algum tipo de articulação com a Comissão de Direitos Humanos, já que é um dos eixos do trabalho com a juventude. Existe uma comissão aqui dentro, né, que é inclusive lotada aqui, a sede, a sala aqui no CAC, e que é a Comissão de Direitos Humanos do Alexandre, que tem algum tipo de articulação. Nós temos a articulação com o professor Marco Mudaini, que ele é Direitos Humanos, ele é um dos pesquisadores que está envolvido no projeto, que foi para o seminário, e a gente está sempre tentando ter fazer mais essa ligação, né? Então, ele é um dos principais pesquisadores aqui da Federal. O próprio curso, que é semestral, Educação para Direitos Humanos, para os jovens dos vários centros, os estudantes, que é cadeira letiva, ela é aberta não só para quem está inscrito, mas como se transforma em grandes seminários. É Educar para os Direitos Humanos? E é nessa salinha que a gente está, toda terça-feira. Educação para os Direitos Humanos. Eu ia me inscrever, fiquei na dúvida. É o professor Miguel Spar? Spar. É. E como está trabalhando com jovem, é dedicado ao jovem. Quem vem discutir com o jovem, que tipo de articulação também pode ser feita com essa comissão de direitos humanos. Eu vou escrever, legal. O curso por etapas. Sem o curso para os jovens, a gente não tem emenda, não tem a metodologia. A gente sabe que precisa fazer esse curso para apresentar um pouco das experiências que a gente, vamos dizer, coletou nesse período. O que a gente pensa em relação ao seminário é construir junto conexões, construir junto com o próprio jovem, os próprios jovens. A gente sabe que a gente vai fazer, falta ainda data, a gente quer construir, vamos dizer, 2 meses depois de curso. Um dos elaboração desse curso ainda vai ser formatado. Vai ser formatado. Vocês estão pensando em uma boa metodologia de como vai construir, chamar para esse grupo? Não, a gente vai montar reuniões, chamar quem pode entrar nesse curso, quem pode participar, professores, grupos, outros programas de extensão. Então, a gente já pensa isso desde o início do ano passado. A gente ia fazer no primeiro semestre do ano passado, jogou para o segundo. A gente sabe que é uma coisa que precisa ser muito bem formatada.
você vai alugar um espaço no centro de convenções, não vai aparecer ninguém. Tem que envolver muito marketing, tem que fazer um trabalho muito formiguinho também. Isso você não faz sem estar muito bem preparado. Porque ano passado a nossa agenda estava lotada. Tinha muita coisa. Ele falou, a gente não vai fazer um negócio só para marcar agenda, só para fazer, só para colocar no currículo lá, diz que a gente fez o curso e sai no jornal e pronto. A gente prorrogou porque sabe que é uma responsabilidade muito grande. Em relação à participação dos estudantes na vida universitária, pode-se mover muitos fundos, pode-se fazer projetos maravilhosos. Talvez não se alcance o resultado. Pela experiência própria, eu acho que tem que voltar lá atrás, um ano retrasado, eu fui dar uma palestra para os jovens lá do Salesiano, jovens adolescentes, de 11, 12, 13 anos, que estavam formando chapas para concorrer ao prêmio. Aí a diretora lá chamou para falar um pouco com eles. Aí que veio na minha percepção. Tem que começar dali a formar essas pessoas. Quando eles chegaram na universidade, já tem uma consciência política muito acentuada. Não adianta querer o cara já dentro da universidade, querer que ele participe de tudo, que ele tenha, vamos dizer, formação política, que ele tenha conhecimento da realidade brasileira. Em 4 anos você não faz isso. Ou você pode fazer, o cara está se formando aí que ele vai se despertar, mas aí já é muito tarde. E aí? Esse curso para os jovens, que vai incluir adolescentes, a gente pode fazer esse trabalho de formação política, pegando outras camadas fora da universidade. É aí que a gente vai gerar um resultado. Porque não adianta pegar meninos de 24, 25, 26 anos, querer mudar a cabeça deles. É um protagonismo bem do estudante da educação básica, da liderança. Deixa eu fazer uma questão. Tem um pouco a ver com a desenvoltura da Ana Fonte, mas por outro lado eu percebo algumas coisas. Em relação à universidade, em relação com os estudantes. Se você tem dados, quais são os movimentos estudantis que nós temos hoje, concreto, em Pernambuco e na UFPE? Quais são os movimentos que nós temos? Olha, na UFPE, além do DCE, que tem a liderança da correnteza, a correnteza já tem uma atuação grande no UFPE desde os anos 70. Além do DCE, que vamos dizer, está organizado, mas ainda passa por algumas dificuldades, temos alguns diretórios que fazem atividades como o professor falou, mas no lado social temos, por exemplo, teatro, história, que eu conheço mais que estou lá no Cifis. Mas o que eles fazem efetivo? Fazem eventos. É uma falta de eventos. É importante, mas o lado também político, reivindicativo, né? Está fazendo protestos públicos também. Acho que todo movimento juvenil que se preza faz protesto público. Põe a cara para bater. Não só faz uma burocracia ali só. Acho que está faltando isso na universidade. Por exemplo, tem grupos, que eu vou dizer, que estão em determinadas entidades, mas tem o JS, você tem Juventude do PT, que eu acho que é muito forte, inclusive lá na Faculdade de Direito. Né? Tem uns que surgiram mais por conta da eleição do DCE, como do que lado você samba. Surgiram mais por conta da eleição, não sei se vão continuar. Por enquanto estão continuando a fazer alguns eventos. Tem a antiga Ciranda que mudou de nome, mas é um pessoal ligado ao pessoal. Você tem, vamos dizer, alguns grupos. E tem várias divisões nesse grupo. Hoje você não sabe o que é o que sobrou dele. Tem, vamos dizer, o pessoal, os independentes, os anarcos. Tem um grupo Você se relaciona com a Secretaria da Juventude, com o tem um ano passado, agora mudou. Mas que fazem tudo naquele seminário, pelo menos, né? Estava envolvido com surpresa. E saiu essa coisa, você sabe para onde ele foi, se você Já na